Bom, eu pensei bastante, eu estava trazendo alguns temas aleatórios na minha cabeça no começo desse período pandêmico. A gente ia ficar no máximo uns 20 dias separados, mas infelizmente está passando disso e eu gosto de ter aquela sensação de continuidade, que a gente está construindo algo. Quando eu solto assuntos aleatórios, a impressão que eu tenho é que eles ficam um pouco perdidos com o passar do tempo. Por isso que eu gosto de fazer algo um pouco mais expositivo, mais contínuo. E aí, pensando nisso, não sei quantos de vocês estavam com saudades de Êxodo, mas eu queria pedir para vocês abrirem suas Bíblias lá em Êxodo capítulo 19. Tá? Eu vou continuar de onde paramos. Êxodo capítulo 19. Verso 1 até o verso de número 6. Então, Êxodo 19, de 1 a 6. Diz assim: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sob asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Beleza, gente. Então, continuando a nossa série do Êxodo, gostaria de só lembrar vocês de por onde a gente já passou. Eu dividi como se a gente estivesse falando de uma temporada, né, temporada do Êxodo, mas na primeira temporada, que vai de Êxodo capítulo 1, verso 1 até o versículo 27 do capítulo 6, nós vimos o Deus da aliança. Então, o povo de Israel estava no Egito, é assim que o livro de Êxodo começa, e aos poucos, o personagem principal, que não é Moisés, mas que é o Deus da aliança, Yahvé, ele vai sendo apresentado. Tá? Então, nós vimos isso nessa primeira parte do livro de Êxodo. Na segunda parte, nós vimos que esse Deus da aliança é um Deus tanto de juízo quanto de redenção. Quando Deus se apresenta ao povo dele no Egito, se lembrando da aliança que havia feito com Abraão, Isaac e Jacó, ele se apresenta como um Deus de redenção. Ele tiraria o povo do Egito por meio de poderosa mão. Mas, ao mesmo tempo, a redenção de Israel significou também o juízo dos egípcios. Então, ao mesmo tempo em que as pragas simbolizavam a forma pela qual Deus estava tirando o povo do Egito e trazendo redenção, era também a forma pela qual Deus já estava exercendo juízo sobre o Egito e sobre aqueles que não se submeteriam à sua aliança ou que não creriam na sua redenção. Tá? Então, essa foi a segunda parte do livro de Êxodo. E aí, na terceira parte, que nós terminamos já, nós vimos o povo no deserto. Né? Então, o povo passou a conhecer o Deus da aliança, que é um Deus de juízo e redenção, convivendo com esse Deus bem de perto no deserto. Esse povo passou por sede, fome, momentos de grande provação, de guerras e, enfim, perigos, e a todo o momento Deus estava com o povo. E agora nós vamos entrar na parte 4 do livro do Êxodo, que é a parte da aliança, quando Deus finalmente vai entrar em aliança com o povo. Então Deus tem uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e agora essa aliança vai se estender de uma forma mais objetiva aos filhos de Jacó, ao povo de Israel. Então vamos lá. E aí, antes da gente entrar nessa parte, na mensagem de hoje, eu queria começar com uma pergunta para vocês. O que fundamenta um relacionamento?
Já parou para pensar a respeito disso? A gente estava conversando sobre família na escola dominical e a gente falou sobre o que fundamenta o casamento, que é um relacionamento muito íntimo dentre os relacionamentos humanos. Deveria ser o mais íntimo de todos. A gente falou sobre isso. Agora, existem outros relacionamentos. Existe um relacionamento de uma mãe com um filho, né, hoje é Dia das Mães, relacionamento de o filho com os pais, de um irmão com outro irmão, de alguém com um amigo. A questão é o que fundamenta um relacionamento. E dentro do que fundamenta um relacionamento, existe também o nosso relacionamento com Deus. E a pergunta que se faz é o que fundamenta o nosso relacionamento com Deus. Será que o nosso relacionamento com Deus ele é fundamentado em qualquer outra coisa, senão uma perfeita obediência da nossa parte? Ou será que o nosso relacionamento com Deus é fundamentado unicamente no amor que se esquece, não considera o nosso pecado? O que no fundo fundamenta o nosso relacionamento com Deus? E esse texto que nós lemos hoje, ele vai nos mostrar que o fundamento do relacionamento com Deus é a aliança que Deus tem conosco. É o pacto que Deus tem conosco. Esse é o fundamento do relacionamento de Deus com o seu povo, a aliança. E a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Então, qual que é o contexto do nosso texto? O texto vai dizer que já fazia 3 meses que o povo de Israel tinha sido libertado do Egito por Yahvé. Tá? Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que se apresentou a Moisés e disse que tiraria o povo do Egito baseado na aliança que ele havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Tá? Então já fazia 3 meses que o povo de Israel tinha saído do Egito. Lembrando que eles começaram um calendário novo na celebração da Páscoa, que marcou o último dia deles no Egito. Então já fazia 3 meses. Nesses 3 meses, esse povo passou pela provação da sede, da fome, da discórdia e da guerra. E tudo isso sob a liderança de um homem falho, Moisés, e que ainda estava aprendendo a ser um líder. E Yahvé os acompanhou em todo esse processo. É interessante que o texto vai dizer que Deus os levou sob asas de águia, né, e vos cheguei a mim, ali no versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios. Então Deus falando para o povo, vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e vocês viram como eu levei vocês sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então Deus se apresentando como grande libertador e cuidador do povo. Deus cuidou do povo nesses 3 meses desde que eles saíram do Egito. O povo não podia mais dizer que não sabia quem era Yahvé, que não sabia quem era o Deus da aliança, o Deus que havia se apresentado a Moisés, que havia feito uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Eles tinham passado 3 meses de um relacionamento bastante próximo, né, de Deus e experimentando o cuidado de Deus de uma forma muito diferenciada. Depois de terem passado por tudo isso, Yahvé leva o povo à base do Monte Sinai. Então o texto diz várias vezes que eles acamparam na base do Monte Sinai. Eles acamparam ali no deserto de Sinai, diante do monte. Esse monte é o mesmo Monte Horebe, onde Deus se apresentou a Moisés, lá no capítulo 3. E quando Deus se apresentou a Moisés, Deus havia dito que a prova de que ele estava à frente do povo, e de que de fato ele estava levando o povo para a terra que ele havia prometido, é que o povo sairia do Egito e adoraria, serviria naquele mesmo monte. Então, o fato de Israel ter chegado à base do Monte Sinai é um cumprimento. Tá? Isso acontece como prova, como cumprimento da promessa feita por Yahvé a Moisés, lá em Êxodo 3:12. E esse povo chega então para cultuar, celebrar a sua aliança com Yahvé, ali na base do monte, provando a fidelidade de Deus às suas promessas. Aconteceu exatamente como Deus havia dito que aconteceria. E esse também é, muito provavelmente, o momento em que Moisés começou a ensinar publicamente todo o povo. Vocês lembram que no último sermão que nós tivemos em Êxodo, foi aquele episódio em que Jetro, o sogro de Moisés, chega
com a esposa e os filhos de Moisés e passa um tempo ali com Moisés. E nesse tempo, Jetro diz que Moisés deveria não ensinar particularmente o povo, mas publicamente todo o povo, e que ele deveria estabelecer líderes para ajudá-lo a liderar o povo e a julgar o povo. E Moisés faz isso. Então, lá em Deuteronômio 1:18, Moisés diz que foi nesse período que ele começou a transmitir ao povo tudo que o povo deveria saber. É provavelmente aqui, na base do Monte Sinai, inclusive, que Moisés transmite ao povo os ensinamentos de Gênesis. Tá? Então, é legal imaginar isso. O povo na base do Sinai e Moisés ensinando o povo publicamente desde a criação até a chegada deles no Egito. E assim nasceu, muito provavelmente, o livro de Gênesis. E ao falar-se do relacionamento do homem com o seu Criador, nós devemos nos lembrar de que, como criatura, nós, seres humanos, nós temos a obrigação de honrar a Deus e prestar-lhe culto. Então, quando a gente olha para esse relacionamento entre Deus e as suas criaturas, e pensando naquela pergunta, em que esse relacionamento se baseia, nós precisamos nos lembrar de que nós temos uma obrigação natural, intrínseca, de honrar a Deus e prestar-lhe culto, porque Ele é Deus e nós somos criaturas. Então, essa obrigação de honrá-lo, ela é nossa, em primeiro lugar. E ela é natural nossa, intrínseca nossa, daquilo que somos como criaturas, e Deus sendo o Criador. Então, nós devemos honrá-lo e prestar culto a Ele. Agora, Deus, como Criador, Ele não tem obrigação de nos recompensar por isso. Então, imagina um pouco isso. A grande pergunta é, o que fundamenta o nosso relacionamento com Deus? E o que eu estou dizendo para vocês agora é que nós, enquanto criaturas, nós devemos adoração a Deus. Nós devemos honra a Deus, porque Ele é Deus e nós somos criaturas. Agora, Deus, sendo Criador, Ele não tem essa mesma obrigação conosco. Ele não tem a obrigação de nos recompensar por simplesmente cumprirmos com a nossa obrigação. Dessa feita, um relacionamento recíproco com Deus só seria possível por meio de uma aliança. E eu vou explicar por que disso. Tá? Sem um pacto, seria impossível sem uma aliança, sem um pacto. Só é possível por meio de uma aliança. Pensa assim, a simples iniciativa de Deus de celebrar uma aliança conosco já é uma grande prova de amor. Porque numa aliança, o que acontece? Deus, assim como nós estamos obrigados a prestar culto a Deus e a honrar a Deus pelo simples fato de sermos criaturas, Deus, numa aliança, ele se coloca debaixo de obrigações também. Deixa eu até parar esse negócio aqui, para vocês olharem na minha cara enquanto eu falo. Mas olha, gente, Deus não tem obrigação nenhuma com a gente por ser Deus. Nós temos obrigação com Ele por sermos criaturas. Ele é Deus e nós somos criaturas. Então Deus, por meio de uma aliança, o que Ele faz? É como se Ele descesse um pouco mais ao nosso nível, a gente chama isso de condescendência, e Ele se obriga numa relação conosco. Ele não tem essa obrigação naturalmente, Ele não tem essa obrigação conosco pelo simples fato de existir. A aliança, ela funciona quando as duas partes têm obrigações. Se não houvesse aliança, se não houvesse um pacto, se Deus não se submetesse a uma aliança, o relacionamento não seria recíproco. Mas Deus, quando Ele se coloca em aliança conosco, não só nós temos obrigação, mas Deus passa a ter obrigações também, que Ele mesmo estipulou. Deus se obriga a algumas coisas por amor a nós. Eu vou dar um exemplo para você. Deus não tem obrigação de nos perdoar. Deus não tem essa obrigação. Ele poderia nos condenar a todos nós pelos nossos pecados e pela nossa rebeldia. No entanto, lá em Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa. Deus diz que por meio do descendente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente. A partir do momento que Deus faz essa promessa, ele está obrigado a cumpri-la, porque ele é fiel.
Agora, se Deus não tivesse feito promessa alguma, ele não seria obrigado a nos perdoar, a trazer um redentor, a trazer salvação. Tá? Então, a aliança é uma baita prova do amor de Deus por nós, porque Deus não era obrigado, mas mesmo assim ele se coloca em aliança, ele faz promessas, ele se compromete a nos trazer redenção por meio do descendente da mulher. Tá? Isso vai se estendendo. E aí a gente continua e entra um pouco mais fundo no nosso texto. Opa, perdão, compartilhei errado. Esse aqui. Aí. Então, a aliança é o fundamento do relacionamento com Deus, ou do nosso relacionamento com Deus. Olha para o versículo 4 aí do seu texto. Deus diz: tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então, a primeira pergunta que o texto responde é: quem está propondo essa aliança? De quem é a iniciativa de entrar em aliança? É de Deus, e não poderia ser diferente. Eu não poderia obrigar a Deus como criatura a me perdoar, a me redimir, a construir um relacionamento comigo, mesmo sendo eu um pecador. Então essa iniciativa parte de Deus. Deus propõe a aliança. E esse Deus, ele é um Deus cuidador e libertador. Tá? Ele vai dizer que o povo viu o que ele fez aos egípcios. Ele está falando da libertação do povo de Israel do Egito. E esse povo já experimentou os cuidados de Deus. Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então esse Deus libertou o povo e vem cuidando do povo já há um bom tempo. E é ele que está propondo essa aliança. Repare que Deus ele não chega já chegando e exigindo alguma coisa aqui de Israel. Ele primeiro chega, se apresenta a Israel como libertador, como cuidador, e depois ele vai propor aliança, e ele deseja um relacionamento recíproco, então ele espera que o povo diga se aceita ou não. A gente vai chegar lá. E no que consiste essa aliança? Aí está no versículo 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então, olha só, essa aliança, ela consiste também na obediência diligente por parte de Israel. Israel deveria escolher se acataria essa aliança ou não, tá? E se sim, eles deveriam diligentemente ouvir a voz de Deus e guardar a aliança. Ser fiéis, ou ser fiel, o povo ser fiel à aliança. Então repare bem que Deus se apresenta como aquele que libertou e cuidou do povo, e depois ele propõe essa aliança. Ele vai dizer: olha, eu quero entrar num relacionamento diferente com vocês, um relacionamento mais profundo com vocês. Eu quero incluir vocês em algo, e eu preciso saber se vocês aceitam participar disso. Então, se vocês obedecerem diligentemente aquilo que eu vou dizer, o que acontece? Vocês vão ter um relacionamento exclusivo comigo. Então, versículo 5 ainda: sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus faz questão de dizer que toda a terra é dele. Logo, todos os povos são dele. Não existe 1 centímetro quadrado no universo todo em que Deus não possa dizer que é dele. É tudo dele. Agora, dentre tudo que é dele, se Israel entrasse numa aliança com Deus e quisesse fazer parte dessa aliança, Deus está dizendo: vocês vão ser minha propriedade peculiar dentre tudo que eu tenho. Vocês vão ser algo especial dentre tudo aquilo que já é meu. Então, dentre tudo que Deus possui no universo, do universo todo, vocês vão ser o povo que tem um relacionamento exclusivo comigo. Certo? É isso que Deus está dizendo. E aí esse relacionamento, ele inclui o ser propriedade peculiar dentre todos os povos. A segunda coisa, ele vai dizer: vós me sereis reino de sacerdotes. Então, inclui esse relacionamento exclusivo com Yahvé, o ser um reino de sacerdotes. O que significa isso aqui, gente? O sacerdote era aquele que fazia mediação entre as pessoas e Deus. Então, o sacerdote era aquele que fazia essa mediação. Você chegava ao sacerdote
para se achegar a Deus. Nesse período aqui, o mais próximo de um sacerdote que a gente tinha era os líderes, os cabeças familiares. Tá? Se você ler o livro de Jó, você vai ver isso. Então, Jó apresentava sacrifícios em seu nome, em nome dos seus filhos, de toda a sua família, etc. E nesse momento aqui, você já tem Moisés, tá? Que funciona como uma espécie de mediador entre o povo e Deus. Mas o que Deus está dizendo é que ele quer ter um reino de sacerdotes. Tá? Ele quer que todos os cidadãos do seu reino sejam sacerdotes. A ideia é que o povo de Israel seria o vínculo entre a humanidade e Deus. Eles seriam os mediadores entre os outros povos e Deus. Tá? Quando os outros povos quisessem se achegar a Yahvé, eles se achegariam por meio do povo da aliança, por meio da nação de Israel. Tá? Uma nação inteira de sacerdotes. Há pessoas que representariam Deus no mundo, tá? Como luzeiros do mundo, como luz do mundo, no meio de todos os outros povos, e os outros povos olhariam para Israel, eles enxergariam algo diferente em Israel, e por meio de Israel, eles poderiam ter relacionamento com Deus. Tá? Lembrando que Israel administraria o templo, o tabernáculo, os sacrifícios, então os outros povos viriam a Israel como luzeiro do mundo, tá? E teriam esse contato com Deus. Deus queria um reino inteiro de sacerdotes. E a ideia aqui é que Deus queria habitar, tá? A gente vai ver que depois com a construção do tabernáculo, no meio do seu povo, e esse povo serviria então de luzeiro para outros povos. E o que mais esse relacionamento exclusivo daria? Além de um reino de sacerdotes, por fim, o texto vai dizer, e nação santa. Uma nação separada para um uso exclusivo. Tá? Santo significa separado para um uso exclusivo. Então, além de ser o povo de propriedade peculiar dentre todos os outros, Israel seria um reino de sacerdote e seria uma nação separada para um uso exclusivo de Deus. São muitos privilégios que envolvem essa aliança que Deus propõe ao povo de Israel. Ok. E aí depois, a gente ainda não vai entrar no versículo 7, mas quando Moisés ele chama os anciãos e expõe tudo aquilo que Deus havia dito, o povo responde a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. Então, tudo o que o Senhor falou, faremos. Percebe que o povo então corresponde a essa aliança. O povo diz: nós aceitamos, nós vamos buscá-lo diligentemente e nós seremos então nação santa, povo de propriedade exclusiva, reino de sacerdotes. Aqui todos nós sabemos, gente, para a gente ir caminhando para a conclusão de hoje. O que nós já sabemos, porque nós temos algum conhecimento disso tudo? Nós já sabemos que esse povo falha. O povo que recebe essa proposta de aliança, que começa essa aliança com Deus, ele falha. Esse povo quebra a aliança celebrada com Yahvé. No entanto, centenas de anos depois, muito tempo depois, o próprio Deus Filho se faz um de nós e cumpre plenamente com todas as exigências da aliança em nosso lugar. Então, pensa assim, se o povo obedecesse diligentemente absolutamente tudo e guardasse perfeitamente a aliança, o povo seria tudo isso. Seria um reino de sacerdotes, seria o povo de propriedade particular, seria a nação santa, etc. Agora, o povo não faz isso. Israel falha. O povo Israel falha. Então, quando Jesus Cristo vem, ele vem para salvar o povo de Deus dos seus pecados, ele vem para cumprir essa aliança em lugar do seu povo. E ele faz isso. Nós lemos lá em Hebreus que ele faz isso com perfeição. De forma que nós, os que cremos no Evangelho hoje, por meio da fé, nós podemos dizer, não que teremos, mas que já temos um relacionamento exclusivo com o Deus da Aliança. E esse relacionamento que nós temos com o Deus da Aliança é por meio de Jesus Cristo, é por meio do Filho. Eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês lá em 1 Pedro 2, de 4 a 10, que é quando Pedro aplica
isso que nós estamos lendo aqui agora. 1 Pedro 2, de 4 a 10, diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Olha só, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Agora olha o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E é interessante que Pedro não está dizendo, vós sereis se guardarem diligentemente. Não. Tá? Esse povo creu em Jesus Cristo. Os escritores de Pedro, eles já haviam crido em Jesus Cristo. E por crerem em Jesus Cristo, eles já eram participantes da aliança de Deus com seu povo por meio de Jesus. Logo, eles não serão. Pedro diz, vós, porém, sois. Vocês já são raça eleita, já são sacerdócio real, já são nação santa, já são povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, por meio de Jesus Cristo, nós temos essa aliança com Deus. Tá? Então, o nosso relacionamento com Deus hoje é baseado numa aliança? Sim. Sim. Mas na aliança que foi absolutamente cumprida por Jesus Cristo. Ele foi diligentemente obediente em nosso lugar, ele absorveu a nossa culpa e a nossa maldição. E por causa dele, e por meio da fé nele, nós hoje temos relacionamento com Deus. Relacionamento baseado na aliança de Deus com Jesus Cristo, nosso representante, o que nos inclui. E aí, gente, só para a gente encerrar, eu vou tecer aqui algumas conclusões e algumas aplicações para a gente. Primeira coisa, pensa nisso. O seu relacionamento com Deus tem como base a fé em Jesus Cristo? Porque nós nos tornamos parte dessa aliança de Deus com Cristo por meio da fé. Então a Escritura vai dizer que é pela graça mediante a fé. Não é mais pelas nossas obras, mas é pela graça mediante a fé. E essa fé da qual eu estou falando não é um acreditar simplesmente do tipo, acredito que não vai chover hoje. Mas é uma entrega total e uma dependência total de Jesus Cristo. É uma fé que se entrega de fato. É uma fé que depende. Então, o seu relacionamento com Deus tem como base a sua fé em Jesus Cristo. Ele foi o único capaz de honrar perfeitamente os termos da aliança. Ele é o caminho, é o único caminho. Não existe outro modo de cultivarmos relacionamento com Deus, senão por meio da aliança entre Jesus Cristo e o Pai, do qual nós somos participantes mediante a fé. E aí, se o seu relacionamento com Deus tem como fundamento qualquer outra coisa além de Jesus, certamente o que você está construindo não se sustentará. Tá? Então, essa daqui é outra implicação. Alguns ainda tentam se relacionar com Deus como o povo do Antigo Testamento, em alguns momentos entendeu até equivocadamente. E isso não vai funcionar. O fundamento da nossa fé deve ser Jesus Cristo, aquilo que sustenta a nossa fé. Não sei se vocês sabem o que é uma pedra angular. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Peraí. Aqui. Se você olhar uma construção antiga, você pega aquelas construções em arco.
tem pedra, 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 pedra. Tem uma pedra no meio, que é a pedra angular. Se você tira essa pedra, essa construção toda rui. Tá? Então, essa pedra é o fundamento de absolutamente tudo. Tá? Até se eu colocar aqui, aproveitando o nosso recurso, se eu digitar pedra angular aqui na internet, a gente vai ter uma ideia do que seria. Quer ver? Opa. Perdão por não ter colocado no slide. Tá aqui. Olha só. Pedra angular. Tá? Então, a ideia é que se eu tirar, vou pegar essa imagem aqui, por exemplo. Se eu tirar essa pedra, a estrutura toda vai ruir. A estrutura toda vai quebrar. Tá? Jesus Cristo é a nossa pedra angular. Ele é a pedra fundamental. Se o seu relacionamento com Deus não estiver baseado unicamente em Jesus Cristo, você não está fundamentado na pedra angular. Logo, o seu relacionamento com Deus é uma farsa, tá? É uma construção que não se sustenta. É um edifício na areia e não na rocha. Tá? Então, o nosso relacionamento com Deus ele deve estar baseado unicamente na aliança de Jesus Cristo, na nova aliança, na qual nós nos tornamos participantes por meio da fé em Jesus Cristo. E, por fim, a última implicação. Honremos a aliança que temos com Deus. Tá? E aqui vem a segunda parte. Né? Nós nos tornamos participantes de tudo isso pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Certo? Agora, uma vez que nós somos parte, uma vez que nós já somos o povo de Deus, nós devemos honrar aquilo que já somos. Então, hajamos como povo de Deus, como propriedade exclusiva dele, como reino de sacerdotes, como nação santa. Tá? Então, proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Honremos a aliança. Então, se nós temos essa aliança com Deus, e essa aliança está fundamentada em Jesus Cristo, nosso relacionamento com Deus está fundamentado nele, nós agora devemos honrar essa aliança e vivermos de fato como povo da aliança. Tá? Isso inclui muita coisa. Desde para nós que somos presbiterianos, reformados, e nós defendemos a doutrina da aliança com unhas e dentes, batizar os nossos filhos e honrar a transmissão do conhecimento de Deus às próximas gerações, tratá-los como filhos da aliança, honrando a aliança que ele tem conosco, até participarmos da ceia, nos expormos ao batismo, tudo isso faz parte da aliança. Tá? Congregar quando possível, nos aconselharmos mutuamente, encorajarmos uns aos outros na fé, sermos luzeiros do mundo, falarmos de Cristo, discipularmos, espalharmos a mensagem do Evangelho, tudo isso diz respeito ao sermos povo da aliança, o povo de propriedade exclusiva de Deus, por meio do qual as outras pessoas têm esse contato com Deus. Nós não somos mediadores como Jesus era, mas nós somos, sim, pontes de contato entre as pessoas não crentes e o nosso Deus. Então nós vamos orar, encerrando essa parte, pedindo que Deus nos abençoe. E logo depois de encerrar esse período, eu vou abrir a outra reunião, caso alguém queira entrar para bater um papo, ter um momento de social. Tá bom? Então vamos orar juntos e agradecer a Deus por esse momento. Deus, muito obrigado porque o Senhor, mesmo não sendo obrigado a desenvolver um relacionamento de amor conosco, recíproco, o Senhor se obrigou a um relacionamento conosco quando entrou em aliança conosco, Pai. O Senhor nos fez promessas. O Senhor se colocou debaixo de obrigações por amor de nós. O Senhor prometeu um Redentor e foi fiel e nos deu Jesus Cristo, o seu único Filho, para nos salvar dos nossos pecados, para cumprir os termos dessa aliança, para que tivéssemos um relacionamento contigo, exclusivo a Deus, por meio do qual nós somos perdoados dos nossos pecados, e somos feitos povo teu, de propriedade exclusiva sua, com finalidades específicas, ó Deus, que o Senhor nos deu. Então, obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo, obrigado por sua fidelidade à aliança,
E obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de, mesmo em meio a uma pandemia, podemos falar a respeito disso e cultuar o Senhor de alguma forma. Ouvimos a Tua palavra, Deus. Obrigado por isso. Pedimos que o Senhor continue abençoando as famílias da igreja, Deus, nossos familiares, amigos próximos, pessoal que trabalha na área da saúde, em outras áreas de frente. Que o Senhor continue nos abençoando e nos livrando. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo, a unção do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês e sobre todos aqueles que têm uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo e que ainda habitam sobre a face dessa terra. Hoje para todos sempre. Amém.